Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira, começamos mais um dia com a graça do nosso Deus. Um dia que o Senhor já fez, um dia de bênção, um dia de graça, um dia de vitória, um dia certamente com desafios, mas será um dia de bênção nas nossas vidas, pois temos um Deus que cuida de nós. A minha proposta nesta manhã é refletir com você sobre o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, um texto bastante conhecido, que eu gosto muito e que merece um tempo de reflexão. Esse capítulo 55, versos 8 e 9, fala de algo muito interessante. É a contradição entre o que o Criador pensa e o que a criatura ou o criado, aquele que foi criado, ser criado, pensa e idealiza. Talvez seria mais o pensamento do Criador versus as ideologias ou ideais ou fantasias do ser criado. Essa é a verdade. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só para você entender um pouco melhor, eu vou reler o texto. Porque os meus pensamentos, se lembre, queridos, que é Deus profetizando através da boca de Isaías. Deus está dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não são, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Queridos, esse texto me preocupa. Esse texto me enche de preocupação em relação a tudo que eu penso e a tudo que eu decido. Esse texto me faz questionar os meus pensamentos e as escolhas que tenho feito em relação aos caminhos da minha vida. Não tem como eu não ler um texto como este e não parar para avaliar se o que eu tenho pensado e o caminho que eu tenho trilhado é de fato o que Deus quer para a minha vida. Porque o texto claramente nos anuncia um risco eminente de estarmos pensando e caminhando fora da vontade e da direção de Deus. O profeta Isaías é usado por Deus de forma eloquente, de forma enfática, para dizer para o povo daquela época que, olha, o que vocês têm pensado ultimamente não tem nada a ver com o que eu penso. O caminho que vocês estão tomando, que vocês estão seguindo, não tem nada a ver com o que eu quero para vocês. Não é nem de longe o meu caminho. Porque os meus caminhos são mais altos que isso. Vocês estão muito baixos. Vocês estão caminhando por caminhos baixos. Vocês estão pensando coisas pequenas, coisas ínfimas, coisas sem sentido, coisas sem peso de eternidade. Preste atenção, que coisa mais séria é esse texto para as nossas vidas. Ao ler esse texto, eu entendo claramente que há uma divergência muito grande que pode acontecer muitas vezes de nós estarmos dizendo ser servos de Deus, mas pensando e caminhando totalmente distante da direção e da vontade dele. Percebe isso? Você consegue perceber que o que Deus está trazendo aqui é uma palavra de alerta, dizendo: cuidado com o que você quer. Porque nem sempre o que você pensa, o que você quer, é de fato o que eu quero, o que eu penso. Você consegue entender que
é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que está nos advertindo que pode haver muitas vezes um conflito muito grande, uma diferença muito grande entre o pensar do Criador e o pensar da criatura? Você consegue perceber, como eu nesta manhã, que muitas vezes o ser humano pode estar totalmente, plenamente equivocado na sua maneira de pensar em relação àquilo que Deus quer da vida dele? E ele achar que está fazendo a coisa certa. Eu já me deparei com tantas pessoas que têm a mania de chegar para Deus com seus pensamentos e tentar convencer Deus de que elas estão certas e que Deus tem que fazer a vontade delas. Queridos, eu já vi tanto isso, eu acho isso algo até hilário. Antes eu ficava nervoso, hoje eu vejo isso como uma atitude muito infantil, muito menino. Porque alguém que chega diante de Deus, alguém que diz ser servo de Deus, alguém que diz conhecer a Deus, que diz amar a Deus, chegar diante de Deus com a sua cabeça cheia de planos, cheia de pensamentos, e depositar tudo, despejar tudo diante de Deus e falar: Senhor, esta é a minha vontade, esta é a minha maneira de pensar, Senhor, eu quero que o Senhor faz desse jeito. São verdadeiras crianças espirituais, verdadeiros meninos, é o que Paulo escreve aos Coríntios, logo nos primeiros capítulos, no capítulo 2 e 3, falando: olha, eu queria falar para vocês como um agente maduro, adulto, mas eu não posso, porque vocês ainda são muito crianças, são muito meninos na fé. E é isso que Deus está deixando claro através de Isaías: olha, entenda, não adianta você querer que eu aceite o teu pensar, os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus caminhos são mais altos que o seu. Talvez o caminho que você acha que é o melhor para você, você tem lutado com Deus para isso, para que isso se cumpra na tua vida, e Deus tem falado não para você, e você tem se angustiado, tem sofrido, tem dado com a cara na parede, tem lutado contra Deus. Quem sabe você está como Jacó no Val do Jaboque, lutando há dias, há anos com Deus, com algo que você quer que Deus faça na tua vida, e Deus até agora não fez, porque Deus está te falando: olha, os meus caminhos são mais altos que os teus. O que eu tenho para você, o que eu penso para você é mais alto do que isso. E as pessoas ficam ali se desgastando. Talvez você está cansando, gastando as tuas forças, as tuas energias, gastando a tua vida, os teus anos de vida num plano que não tem nada de Deus para a tua vida, e você só tem sofrido com isso. E Deus, com amor, tem dito para você: filho, os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Aprenda. Aprenda a me ouvir. Aprenda a me conhecer. Aprenda a entender o meu mover. Aprenda a perceber para onde eu estou soprando o vento. Não fique aí lutando contra Deus, querido. Não fique aí lutando contra Deus, minha irmã. Não fique aí lutando contra Deus, meu jovem. Não ache que em algum momento Deus vai ceder aos teus caprichos. Não pense que em um momento Deus vai ceder, como um pai muitas vezes, que por falta de paciência, por falta de sabedoria, cede às birras de um filho mimado. Não pense você que Deus vai ceder às birras de uma criança mimada e vai ouvir você, e vai seguir segundo o teu caminho, vai seguir segundo o que você pensa, segundo o que você quer. Não, Deus não é assim. Deus não age assim. Deus te ama. E é exatamente por te amar que Ele não vai ceder a uma birra ou a um capricho de um menino espiritual mimado ou de uma menina espiritual mimada. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Talvez você ainda vai ser corrigido até entender a vontade de Deus, porque Ele insiste em te dizer: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos teus caminhos, diz o Senhor, porque os meus pensamentos são mais altos que os teus, e os meus caminhos são mais altos. O que eu tenho para você e o que eu quero para você é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você imagina, é muito mais do que você idealiza.
porque Deus de fato sabe o que é melhor para você. Deus querido, Pai amoroso, bondoso, paciente, Senhor, eu quero te pedir, tenha paciência conosco. Tenha paciência comigo, tenha paciência com os meus irmãos, porque muitas vezes ainda não conseguimos entender totalmente o caráter santo e transcendente do Senhor. Não conseguimos entender ainda a sua vontade, a tua maneira de pensar e de agir. Obrigado por ter nos enviado Jesus Cristo para que pudéssemos um dia conhecê-lo e entendêssemos, ó Deus, que o Senhor tem algo melhor para as nossas vidas. Que tudo isso que o diabo tenta minar em nossos corações, trazer confusão, nos confundir, achando muitas vezes que nós temos razão e que nós sabemos o que é melhor para nós e não o Senhor. Essa mentira maligna que caia por terra hoje. Deus, eu anseio por vê-lo face a face um dia. Leva-nos, ó Deus, a entendermos a tua vontade e a caminharmos dentro dela. Assim eu oro, ó Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.